A galera depois pegar a aula depois, só acessar. Beleza? Página 268. A gente vai corrigir os exercícios de sala. Depois a gente vai entrar no conteúdo novo, que é a fisiologia do sistema excretor. Então, a galera for pedindo para entrar, às vezes eu estou empolgado aí, dá um toque. Eu não estou vendo. Beleza? Então, vamos lá. Página 268, exercício 1. Então, a galera tentando entrar ainda. Tá. Assinale a alternativa que explica corretamente a difusão dos gases respiratórios entre o ar atmosférico e o ar dos alvéolos dos seres humanos. Resposta certa é a B. Oxigênio difunde-se para dentro dos alvéolos pulmonares, para estar em maior concentração do ar atmosférico. Então, eu vou colocar aqui no chat. Número 1. Resposta B. Beleza? Alguma dúvida até então, galera? Ó, continuando. 2. Na figura demonstrada, feita em garrafas PET e tubos de balões de borracha, simula o funcionamento do sistema respiratório. Daí você puxa o balãozinho, solta o balãozinho. Então, nesse caso aí, ele vai simular a ação, literalmente, do músculo diafragma. Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que presentes na demonstração, é correto afirmar que, resposta certa é a B, o movimento da mão estacando a borracha corresponde à contração do diafragma, que é o músculo do bulbo quando o pH do sangue circula e diminui em razão da formação do ácido carbônico do plasma. Então, a resposta certa é a B. B. 2. B. Beleza? Então, o segundo A, segundo B, tem uma tarefa mínima para ser feita nessa aula. Eu deixei lá o link já aberto no Coma. Depois, vocês puderem lá, por favor, entrarem no Coma e postarem essa tarefa dessa aula. Tranquilo? Beleza? Segundo A, segundo B. Alguma dúvida até então a respeito do conteúdo que foi abordado anteriormente, a respeito do sistema respiratório, a fisiologia do mesmo? Estela, alguma dúvida? Não, Pro, nenhuma. Beleza. Então, agora o conteúdo vai ser um pouquinho mais complexo, né? Página 269, aula 28, fisiologia da excreção, ou do sistema excretor. Então, só viabilizando uma parte a respeito do sistema excretor, só para vocês relembrarem um contexto que foi abordado o ano passado, na parte da membrana celular. Então, o ano passado a gente chegou a falar a respeito da situação da entrada de substâncias pela membrana, né? Falamos a respeito da situação de endocitose, e a endocitose dividida em fagocitose e pinocitose, e a gente falou a respeito da exocitose, que é a excreção de substâncias, né? Endocitose, entrada, exocitose, saída. A saída das substâncias, a gente falou a respeito dos processos que são produzidos pela célula. Então, no qual aí a gente falou a respeito dos hormônios, enzimas, falamos a respeito da situação de que a célula pode produzir proteínas específicas, como no qual aí, por exemplo, o leite, né? Então, por exemplo, num processo gestacional, a mulher tende a produzir o leite a partir do processo de síntese proteica. E, desde então, ele é liberado para o meio extracelular a partir do processo de exocitose. A substância vai estar saindo, beleza? Então, nesses processos no qual são realizados de síntese proteica e excreção celular, a situação da liberação de substâncias nocivas para a célula também. Então, como a célula vai fazer a sua fagocitose, a entrada dessas substâncias, e no qual vão ocorrer o processo de digestão, existem substâncias que são tóxicas para o organismo da célula. E você tem ação específica, obviamente, aí de algumas organelas celulares, que obviamente aí tem a função de síntese, que é o caso de lisossomo, que é o caso de peroxissomo, são substâncias essenciais. E nesse processo de digestão, de eliminação dessas substâncias tóxicas,
a célula vai liberar algumas substâncias que têm que ser eliminadas do corpo do indivíduo, que é o caso do ácido úrico, que é o caso da situação da amônia. Então, são excretas nitrogenadas. Então, essas excretas nitrogenadas são liberadas pela célula. Ah, professor, mas são liberadas pela célula e vai para onde? Vai para o tecido. E a partir então que vai para o tecido, vai para as arteríolas, as vênulas e, obviamente, vai para o sangue do indivíduo. Beleza? Só que esse processo tem que ser eliminado. E quem vai realizar esse processo de eliminação dessas excretas nitrogenadas é o sistema urinário. O sistema urinário ele é composto por alguns órgãos específicos. E a gente tem as veias cavas, a veia aorta, que no qual compreende um sangue oxigenado e outro sangue que tem maior concentração de gás carbônico. A gente tem a situação dos rins, que são os órgãos primordiais desse sistema, e a gente tem a uretra, que no qual aí vai comunicar o rim até chegar à bexiga. E a bexiga é o reservatório de urina que vem de ser eliminada através da uretra para o meio extracelular, extracorpóreo. Nesse caso, esses órgãos específicos têm função de condução e de realizar a filtragem do sangue, beleza? Então, propriamente dito, a função do sistema excretor já está dizendo excretar, eliminar. Eliminar o quê? Substâncias tóxicas. Tóxicas para o seu corpo, de forma geral. Essas substâncias tóxicas são derivadas do processo de excretas. Excretas nitrogenadas. Já está dizendo nitrogenadas porque tem nitrogênio. Então, no contexto, obviamente, aí, químico, você tem aí especificidades de acordo com o tipo dessa excreta, que é o caso do ácido úrico, que é o caso da amônia, que são liberadas de acordo com o processo de exocitose, no qual é realizado pela célula em termos fisiológicos. Beleza? Dúvidas até então? Ó, novamente, lembrando, essa excreta é de fundamental importância que você compreenda que tais excretas nitrogenadas são liberadas pela célula. E é essencial que ela seja liberada pelo seu corpo a partir do sistema excretor. Que no qual, professor, mas eu ouvi dizer que a pessoa tem excesso de ácido úrico. A pessoa tem aí, por exemplo, situações que estão realizadas pelo excesso de amônia no corpo. Então, aí você tem uma falha no processo da liberação de si mesmo, que no qual aí é um problema relacionado ao próprio sistema urinário, ou, obviamente, aí algum problema de excesso da produção das mesmas, por uma má alimentação, por um excesso de substâncias tóxicas que a pessoa vem ingerir. Então, tais substâncias tóxicas são derivadas do processo de alimentação. Então, é óbvio que você tem que ter uma dieta balanceada, uma dieta controlada em termos aí de carboidrato, em termos dessas substâncias tóxicas. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente a respeito do sistema digestivo, nós temos que diminuir essa quantidade dessas substâncias em termos de carboidrato, em termos de substâncias que no qual são produzidas em termos de conservantes, em termos de, obviamente, das situações que ocorrem de excesso de ketchup, mostarda, que vem aí, obviamente, aí ter uma intoxicação mediante essa mesma substância. Oh, desculpa, eu não vi o Paterra. Continuando aí, pessoal. Então, dando ênfase a isso, eu vou compartilhar a tela para vocês observarem aí. Pronto. Voltando ao sistema excretor. Então, voltando aqui, ó, em vias de condução. Sistema excretor, excreção de resíduos. Quais são esses resíduos? Substâncias que não têm função útil para o nosso corpo, que não são mais viáveis, que são essas excretas, que é a amônia, a ureia, bilirina, creatina e ácido úrico. E quem vai fazer esse processo é o rim, como está sendo demonstrado na própria apostila de vocês. Beleza? Continuando. Ai, caramba. Aqui, pronto. Vamos lá. Eis aqui o cara, o rim. Tudo bem aí, pessoal? Continuando, o rim. Página 269 tem aí a foto do rim. Lá no rim você tem lá o córtex renal, que é lá um pedacinho do rim específico. Nesse córtex renal a gente tem no qual aí o cálice, que é representado ali pela pirâmide, beleza?
E na ponta de cada cálice renal você tem os néfrons. O néfron, literalmente, é um órgão do rim no qual aí vai ocorrer a filtragem do corpo. Agora imagina só, é como se fosse um filtro, literalmente, um filtrinho. Pega lá na sua casa, vai fazer café, você tem lá um filtro. Quando você coloca lá um excesso de café, vai entupir aquele filtro. É o que acontece com o cálice renal, lá literalmente no néfron. Só que no qual aí vai acontecer no processo osmótico também, literalmente. Então você tem o processo de difusão, que é realizado pela membrana. Se eu der exemplo aí, o filtro de café. Então, nesse caso aí, se eu colocar o filtro de café, e obviamente aí ele vai estar filtrando lá o cafezinho, quando você estiver fazendo lá o seu café de manhã, ou obviamente aí, num determinado momento do dia, que você tem a função literalmente do filtro, que é ser permeável à água. Então, a partir do momento que ele é permeável ao líquido, você tem aí a retenção de partículas mais pesadas, que no qual aí são eliminadas pelo seu próprio corpo. Essas partículas, de acordo com uma má alimentação, pode ocorrer, obviamente, aí, petrificação daquela região pela quantidade excessiva, obviamente, aí, de substâncias tóxicas, que é o que acontece na situação de pedra dos rins. Então, imagina só. Então, o excesso dessas substâncias tóxicas pode ocorrer em petrificação ou aumento de substâncias naquela região, ou seja, especificamente naquele cálice, ou no cálice renal. Tranquilo? Então, observando aqui, a gente tem aqui locais específicos, como túbulos de néfrons, cápsulas de glomerular, que no qual aí vão realizar tal processo. O Paulo está entrando agora. Deixa eu colocar aqui uma fotinha mais para frente. Fundamentos da filtração. Então, veja só. Então, para que serve e por que tem que ser filtrado o sangue? Não, nesse caso, auxilia a manutenção do regime estacionário do nosso organismo, excreção de metabolismos não utilizáveis, que é o qual é lixo, como eu falei para vocês, derivados das excretas, que é o caso aí da amônia, que é o caso do ácido úrico. Então, tudo vai ser eliminado para fora do nosso corpo. Regulação do volume do corpóreo, mediante aí acúmulos de líquido. Regulação do pH e composição eletrólita. E osmorregularidade do fluido intersticial, no qual aí tem função de regular a osmose do nosso corpo, entre íons de concentração. Beleza? Já que eu dei ênfase em tal fato, o que é osmose, hein? Alguém pode me dizer? Segundo A, segundo B, o que vem a ser osmose? É o que está acontecendo aqui com o ratinho aqui, ó, da foto do Bruno. Ô, Brunão, você colocou uma foto aqui bem bacana aqui, hein? Em termos de osmose aqui, meios de concentração, maior e menor. Beleza? Para quem não lembra o que é osmose. Galera que tá jogando aí, para de jogar celular, jogar videogame, por favor. Tá. Continuando aí, tal fato. Ó, voltando aqui, ó. Então, professor, a quantidade de sangue que filtra por dia. Então, veja só. Filtra cerca de 168 litros por dia, numa média de 7 litros por hora de sangue. Então, para vocês terem uma noção da importância desse processo de filtragem, da importância do processo da fisiologia da excreção de substâncias tóxicas. Porque toda hora, todo momento, todo instante, você está produzindo essas excretas, seja ele ácido úrico, seja ele amônia, você está produzindo em termos aí de liberação por célula, porque são cerca de 7 bilhões de células do seu corpo excretando ao mesmo tempo. E você tem que eliminar essas substâncias tóxicas. Como que você vai eliminar? Através do processo de urina. Então, né, qual aí, literalmente ali naquela região, a amônia, ela vai ser quebrada pela ureia. A ureia, ela vai ter um papel fundamental, beleza? Novamente. Então, a amônia era quebrada pela ureia, literalmente, beleza? Para que não ocorra intoxicação do seu corpo. Só que a ureia é eliminada através do sistema urinário, beleza? É importante você compreender tal fato, que a amônia é eliminada pelo seu corpo, mas seu corpo produzir ureia, que no qual ele vai eliminar mesmo para que não ocorra uma intoxicação. Agora imagina só, se o seu corpo não produzisse, obviamente você estaria infectado aí pela amônia e obviamente você teria problemas mais graves, beleza? Então, continua excedendo as funções vitais, mesmo que esteja com sua funcionalidade de 75 a 80. Pois não?
Por que um rim aparenta ser maior que o outro e tá mais acima que o outro? Não é que ele aparenta estar. De acordo com a fisiologia, pode ter um maior ou menor funcionamento de acordo com o corpo do indivíduo. Então, por exemplo, vai ter um rim que vai funcionar mais do que o outro. É o que acontece também com... queria entrar nesse mérito agora, mas com o que acontece também com o sistema reprodutor. Se você for observar, uma gônada masculina mais próxima do corpo do que a outra. Não sei se já observou tal fato, né? Então, uma produz mais espermatozoide do que a outra. Já observou tal situação, Arif? Arif? Claro, pô, todo dia vejo. Então, você observa que uma é mais próximo do corpo do que a outra. É o que acontece também com a situação feminina, na produção dos óvulos. Se você observar, mulheres podem diagnosticar o que eu vou falar aí agora, inicialmente, tá? Ela normalmente vai ter cólica só de um lado, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Nesse caso, se ela tem só de um lado, ou frequentemente só de um lado, obviamente aí um ovário está produzindo mais óvulo, ou está produzindo óvulo e o outro não. Beleza? É o que acontece. Mas, professor, mas eu tenho dos dois lados. Então, você tem uma grande possibilidade de ter gêmeos. Bem legal, né? Nenhuma mulher vai comentar nada? Calma aí, professor. Repete essa última parte aí, que aí você pegou no assunto delicado. O que é isso? Então, veja só. Eu citei o fato de que a gente existe, estou comparando, tá? Gônada masculina e gônada feminina, né? Nesse caso aí, o masculino são do escroto, né? Que obviamente um é mais alto do que o outro. Então, um é mais próximo do corpo, e no qual um vai produzir mais espermatozoides do que o outro. Não que o outro não vai produzir. É a mesma situação para as mulheres. Normalmente, um ovário produz mais óvulo do que o outro. Ou no qual aí ovula mais do que o outro. Ou o outro não deixa de produzir. Então, obviamente, ela vai sentir cólica só de um lado, normalmente. E quando a cólica é dos dois lados, pode ser que tenha gêmeos, né? Pode ocorrer uma dupla ovulação. Beleza? Meu Deus do céu. Tá bom, professor. Entendi. Obrigada. Então, pode acontecer. Ter uma dupla ovulação, né? Não vou dizer que não fulano X vai ter mais possibilidade de ter gêmeos ou não. Isso aí vai de acordo com as circunstâncias, né, do processo de fecundação. A gente vai abordar mais detalhadamente quando a gente estiver falando literalmente do sistema reprodutor. Então, a gente vai chegar a detalhes. Mesma situação para os rins. Tá? Então, obviamente, aí você tem a altura maior ou menor mediante a produção. Professor, mas não que o indivíduo não consiga funcionar com um rim só. Aí o trabalho vai ser em dobro. Tá? Então, pode acontecer da falência de um rim. Por o excesso de substâncias tóxicas no corpo, um rim entrar em falência. Né? Nesse caso aí, o indivíduo tem que tirar o rim, etc. E vai em uma situação mais invasiva em termos de cirurgia. Em termos de transplante renal, é a mesma circunstância. Ok? Então, a pessoa ela tem que tirar, vamos dizer que tem uma falência no rim, por uma determinada situação, né? Vamos dizer que ela seja obrigada a fazer hemodiálise. Nesse caso, ela tem que fazer essa hemodiálise constantemente, todos os dias, né? Para que não ocorra aí o excesso dessas substâncias, né? Seja o ácido úrico, seja excesso de ureia ou amônia, em termos de intoxicação, beleza? Então, não só nessas circunstâncias de falência de rim. Então, vamos dizer que alguém, seja a Anaí, seja a Estela, venha fazer uma cirurgia aí futuramente, e observe tal circunstância que seja necessário fazer uma hemodiálise. Não só por falência do rim. Vamos dizer que, não sei quem for para essa área médica, né? Ou o doutor Jonathan vem aí fazer uma cirurgia, que no qual englobe a situação aí, por exemplo, necessária de fazer uma hemodiálise mediante o acúmulo de substâncias tóxicas. Exemplo, às vezes o rim não dá conta, que é muita substância, né? Mediante aí uma intoxicação, acontece com uma frequência. Né? Às vezes a pessoa comumente acaba se alimentando inadequadamente, né? Excesso dessas substâncias tóxicas, o rim não dá conta dessas mesmas substâncias. Daí você tem que fazer o processo de hemodiálise antes de fazer qualquer tipo de cirurgia ou até mesmo depois de fazer essa mesma cirurgia, mediante auxiliar o processo de cicatrização e etc. Então, é necessário observar tal fato também, ok? Então, você ter uma noção de que não é só numa circunstância de falência renal
que você tem que fazer hemodiálise. Normalmente aí é vias de excesso de substâncias tóxicas. Tranquilo? Dúvidas até então? Sim ou não? Tá. Não. Vamos lá. Continuando aí. Eis aqui o que acontece e aonde que acontece. Tá? Eu não sei se a apostila não está abordando tal fato. Tá? Lá na página 270 tem um desenho para vocês acompanharem do que acontece aí nas regiões específicas. A cápsula de Bowman é o local onde vai ocorrer literalmente a filtragem. Tá? Não está sendo descrito na apostila de vocês, está aqui no desenho, beleza? Então você tem aí ó, uma unidade formadora da urina, no qual ocorre aí mais de 1 milhão por rim, ou seja, são 1 milhões de filtragens em termos de néfrons, tá? Então você ocorre uma filtragem constante dessa região, através da permeabilidade dessas mesmas membranas celulares que ocorrem nessa região aqui. Ó. Então, literalmente, no corpúsculo de Bowman, que vai ocorrer a filtragem, beleza? Que no qual vai ter uma reabsorção desse líquido também. Porque, obviamente, se ocorrer uma filtragem e a água for embora, você acaba sendo desidratado por uma situação desse tipo. Então, a água ela tem que ser filtrada e voltada para o nosso corpo. Então, obviamente, aí só vai eliminar substâncias tóxicas, que no qual aí vai ser eliminada pela urina. Beleza? Então, não é só, obviamente, tirar essa substância tóxica em termos de líquido. A água ela tem que também ter uma reposição. Beleza? A água ela tem que voltar para o nosso corpo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, falar literalmente dos processos de reabsorção, de filtração e de excreção. Então, ó, voltando aqui, tais processos. Então, vamos começar pelo processo de difusão, osmose e filtração. Então, só relembrando o contexto. O que é a osmose? Alguém sabe dizer o que é a osmose? Entrada de substâncias pela membrana celular. Isso eu vou colocar em termos aí do que é osmose. E vai acontecer isso lá literalmente no corpúsculo, beleza? Corpúsculo de Bowman, que no qual aí vai realizar a filtragem das células. Ou seja, a filtragem desse líquido, no qual aí são essas excretas, beleza? Então, a partir de íons de concentração, literalmente por osmose. Então, há uma partícula, uma quantidade excessiva dessas substâncias no meio extracelular que vem a ficar retida naquela região por via osmótica, beleza? E essa região específica vai reter essas partículas mais pesadas. E, obviamente, aí o corpo vai eliminar através do processo de urina. Então, ó, voltando aqui, ó, em termos gerais. O que é um soluto de interesse? Que no qual ele vai realizar o processo de osmose literalmente naquela região específica. Então, nesse caso, a osmose, vias de concentração, vai fazer com que essas partículas mais pesadas, que compreende lá o ácido úrico, que compreende a amônia, se retida literalmente no cálice renal, que no qual ele compreende a cápsula de Bowman, ok? Que está sendo descrita literalmente lá em cima, lá no desenho da apostila, página 270. Continuando. É o que acontece na situação da difusão, ou seja, a diálise. Quando eu falo diálise, essa difusão, ela tem que ser diária, constantemente. Beleza? Então, por isso que o cara fala assim, o cara vai ter que fazer hemodiálise. Hemodiálise é a máquina que vai fazer o processo de diálise. Todos os dias tem que fazer esse processo de difusão. Novamente, difusão, diálise. Todos os dias é realizado esse processo de difusão. Beleza? Alguma dúvida? Então, novamente, difusão pela membrana, no qual vai selecionar essas substâncias literalmente ali naquela região específica. Eis aqui o que acontece no corpúsculo, beleza? Então, novamente, a substância tóxica vai entrar aqui, ó, vai ser retida nessa região, que no qual aí vai ser eliminada. Então, esse sangue depois ele sobe e continua o seu percurso normal no nosso corpo, beleza? Novamente, o sangue vem, a substância fica retida, via difusão aqui e sai, beleza? E vai via uretra para determinadas regiões no qual vão acumular, que no qual aí
é realizado aí o processo de excreção, beleza? Eis aqui o que acontece na situação celular daquela região. Pois não? Tá. Felipe, tá tudo bem? Você tá entendendo? Felipe. Tá. Professor, Fala. eu nunca vi uma pessoa que fala que tá sem áudio e dá pra escutar o respiro dele. Você acredita? Tá. Continuando aqui, ó. Tais processos, né, vai por pressão dos capilares e pressão pelo glômero, ou seja, pelo corpúsculo de Barr, e no qual aí é eliminada pelo fluido. E quem controla essa pressão, literalmente, no caso do homem, ele tem a uretra um pouco maior. Então, quem vai controlar essa pressão, literalmente, é uma glândula, que é a próstata, beleza? Então, a próstata vai regular a pressão da urina sair até o meio externo. É de suma importância você compreender pelo fato de que, professor, mas a mulher não tem próstata. Ela não tem próstata mediante ao fato de que a urina está bem mais próxima do meio extracelular ou do meio extracorpóreo do que o do homem. O homem, pelo fato de ter o pênis, ele tem aí uma uretra um pouco maior, no qual aí tende a ter uma pressão um pouco maior, ou seja, essa pressão um pouco maior é realizada para essa glândula. Aqui só está mostrando o pH, tá aí os processos de filtragem mecânico, tá? Não tem como comparar aqui, eu estava falando sobre a próstata. Mas voltando aqui, ó. Uma parte bem interessante que eu falei para vocês é o ritmo de filtração do glômero. Então, cerca de 20% do fluido renal, que é no caso o plasma, que é filtrado, beleza? Por exemplo, 600 ml por minuto. Então, para vocês terem uma noção de quanto que ele vai filtrar. Em termos aí, ó, 180 litros por dia. Urina excretada de 1 a 2 litros. Então, você vai fazer xixi por dia de 1 a 2 litros. Beleza? Então, é necessário que ocorra a reposição constante de líquidos mediante ao fato de que você, obviamente, pode ficar desidratado no contexto osmótico. Porque é importante você ter uma reposição de líquidos para que seja realizado o processo osmótico em termos do corpúsculo, para que não ocorra aí o acúmulo dessas substâncias na região do cálice renal, favorecendo aí o aparecimento aí de pedras renais, beleza? Que é um processo bem complexo. Então, em termos aí mais óbvios, você tem a situação de que tais pedras renais podem ter aí problemas mais sérios em termos aí de corte naquela região, problemas de sangramentos naquela região, porque uma pedra para descer, não sei quem já teve problemas desse tipo, é uma situação bem dolorosa. Tranquilo? Algumas dúvidas? Segundo A, segundo B, alguma dúvida? Tá. Os processos. Aqui está sendo mostrado para vocês a quantidade, né, dos tubos de acordo com a quantidade de aminoácidos, glicose, etc., reabsorvido, água, etc., de acordo com as substâncias que estão sendo filtradas nessa região. Tá? Aqui novamente mostrando para vocês como que ocorre essa situação da filtragem. Beleza? Então, ó, voltando aqui, ó, volume de 200 a 400 ml, uma bexiga pode estar retendo nessa região aí de urina. Beleza? Professor, não posso ficar muito tempo segurando a urina. De fato. Por quê, professor? Porque a próstata, no qual aí tem função específica dessa região de aumentar a pressão, pode ser contaminada por essa ureia. E, obviamente, aí ter consequências mais graves até chegar um momento do câncer na próstata. Tá? Nesse caso aí, o acúmulo de substâncias tóxicas naquela região, pelo fato do homem ficar muito tempo segurando. Professor, mas esse muito tempo é um momento? Não, são anos da vida do indivíduo, ele tendo esse processo de estar segurando. Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Pode acontecer aí de acúmulo de substâncias tóxicas naquela região, tendo aí uma contaminação celular e, obviamente, aí uma mutação relacionada a essa mutação, essa quantidade de substâncias tóxicas, e pode acontecer um câncer. Pode. Beleza? Então, nada mais é que, como eu já tinha falado isso para vocês no ano passado, comentei essa tal situação, câncer nada mais é que uma reprodução desordenada de células que não são do seu corpo. Obviamente, aí,
alteradas geneticamente, que no qual aí visam aí uma exposição constante, obviamente, aí de algum tipo de substância que seja nociva para o seu corpo, tá? Como foi citado por vocês anteriormente, né, no ano passado, ok? Então, ó, cuidados, infecções de bactérias, no qual aí a mulher ela tem que fazer a higienização ali constante, né, no qual aí somente na região genital, mediante ao fato da uretra ter um contato diretamente com a região da vaginal, né, no qual aí ela tem que fazer, obviamente, aí a higienização de maneira adequada, beleza? Então, de fato, obviamente, aí o excesso de má higienização pode ocorrer aí uma contaminação bacteriana nessa região, beleza? Alguma dúvida até então, pessoal? Segundo A, segundo B? Please. Segundo A, segundo B. Acho que tá de boa, professor. Beleza, tá? Diferenças dessa aula para outra, acho que vai de cada um, né? Não é que eu não curto muito o sistema escritor, né? Mas eu acho ele bem chato. Tá? Mas enfim, a gente vai abordar esse tema com uma ênfase maior. Uma outra coisa bem interessante que eu queria falar para vocês é a situação que ocorre da glândula em cima do rim, que eu não cheguei a citar, que é a glândula suprarrenal. Beleza? Qual é a função da glândula suprarrenal? Alguém lembra? Não? Produzir um hormônio bem interessante, chamado adrenalina. E qual é a função da adrenalina? Anaí, médica, por favor, qual é a função da adrenalina? Cadê a médica respondendo, por favor? Anaí, qual é a função da adrenalina? Não? Bia Salles, qual é a função da adrenalina? Bia Salles. Ih, meu Deus. Eu posso falar? Vasodilatador? Pode ser? Tá bom, né? Que vasodilatador? Vasodilatador, olha. Não, mas pra mim era outra coisa, mas tudo bem. Fala aí então, qual é a função dela? Pra mim era do sistema, da parte também do sistema nervoso, não de vasodilatador. Sim. Veja só, a adrenalina ela é vasodilatadora, ela vai dilatar os vasos sanguíneos para que ocorra, obviamente, a maior circulação de sangue, vamos colocar dessa forma. Então aí vai aumentar a comunicação entre célula nervosa, vai aumentar a recepção de estímulo, essa é a função da adrenalina, vasodilatadora. Então nesse caso aí, vamos dizer que o fulano esteja tendo lá uma parada cardiorrespiratória, aí o médico vai colocar adrenalina na veia do cara, para aumentar a circulação. Lembra disso aí, quem já assistiu Crazy Anatomy, sei lá, o Dr. Bom Doutor, aí os caras lá metem uma injeção literalmente no peito do indivíduo para que aumente a circulação sanguínea naquela região. Então a adrenalina ela é vasodilatadora, beleza? Fazendo com que ocorra o aumento, obviamente, aí da circulação, favorecendo, obviamente, aí a situação dá para tirar esse palmeirense de chupetinha na boca aí, mano? Caramba. Puta, esquece. Por que, professor? É o Dudu chorando. Tá, esquece do Dudu chorando. Mas, enfim. Dúvidas até então a respeito da vasosupressora, que é a adrenalina? João Marcelo, tá tudo bem, João Marcelo? Tá tudo bem? João Marcelo? Ixi. Tá, beleza. Então, galera, eu vou parar por aqui, tá? Faltando 2 minutinhos aí para terminar. Eu volto amanhã, a gente volta a reexplicar. Tá? Não esqueça de fazer a tarefa mínima da aula anterior. Tá? Eu deixei lá o link para vocês. Tranquilo? E tenham um bom dia. Tá? Obrigadão, segundo A, segundo B. Até a próxima. Falou. Tchau, professor. Tchau, Isa. Até. Valeu, professor. Falou. Falou, professor. Um abraço.